Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Bom, quero pedir para você, antes de qualquer coisa, deixar o dedo no like aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque vocês sabem, isso ajuda demais a quem cria conteúdo aqui no YouTube, tá certo? Bom, dito isso, esse vídeo é para falar a respeito do que tem acontecido com o Palmeiras aí dentro de campo e também para dar um pitaco sobre essa situação do Rony, né? Eu quero colocar minha interpretação aqui para vocês, para dividir com vocês a minha opinião e ver o que vocês pensam a respeito disso. Bom, então bora para lá, bora pro vídeo sem mais delongas. Primeiro, com relação ao jogo ruim que o Palmeiras fez ontem frente ao Atlético Paranaense na Arena Barueri, mais um jogo fraco do Palmeiras, e fraco em dois aspectos, né? Fraco tanto no sentido da nossa transição para a defesa, quando a gente perde essa bola lá na frente, e fraco na criação de jogadas. E para mim, isso tudo é um problema que, embora a discussão seja muito em cima de Rony, Flaco Lopes, quem deve jogar no ataque, isso e aquilo, que eu vou falar em breve aqui, vou falar logo no decorrer desse vídeo, para mim o grande problema está no meio de campo. Falei isso no pós-jogo e eu quero falar aqui de uma forma mais dedicada para você que não acompanhou o pró-jogo, para você que acompanha o meu canal ou para você que possa acabar clicando nesse vídeo para ouvir isso que eu tenho para falar. Bom, a gente tem um volante hoje que é um meio-campista, um volante, que é o jogador principal do nosso meio-campo, que é o Aníbal Moreno. Quando a gente tem o Aníbal, a gente tem esse cara que marca, esse cara que caça e tudo mais, mas que ainda assim fica sobrecarregado. Por quê? Porque a gente tem tido geralmente o avanço dos dois laterais, né? A gente tem tido o avanço tanto do Piquerez, em alguns jogos a gente tem tido o avanço até do Marcos Rocha, mas principalmente porque os outros dois jogadores de meio campo, a gente jogando no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, que nada mais é do que uma variação do 4-3-3, os outros dois jogadores de meio campo, geralmente um deles é o Veiga, que embora recomponha o meio campo, não é a do Veiga. E a gente pôde ver ontem no jogo contra o Atlético Paranaense, que quando o Veiga tem que fazer essa função de recompor o meio-campo, seja pelo lado esquerdo ou mais centralizado, para poder marcar, o Veiga cansa muito rápido. O Veiga não tem esse poder de marcação de vai e vem, como geralmente tem um Aníbal Moreno, como tinha um Danilo, e alguns outros meio-campistas que têm mais vigor físico. Essa não é a do Veiga. Então a gente fica com um cara a menos, teoricamente, na marcação. E o outro jogador que tem sido utilizado para ajudar na recomposição defensiva, para ajudar a fechar esse meio de campo, é o Richard Rios. O Richard Rios também é um outro jogador que joga com a bola no pé, um cara que prende demais a bola, um cara que joga com essa bola, é feito para jogar mais avançado no campo do Palmeiras. Então ele ajuda sim a recompor, muitas vezes ele ajuda a dar bote, mas é outro cara que não é de marcação. E ontem foi pior porque quem jogou foi o Gabriel Menino. E aí essa é uma eterna discussão a respeito do Gabriel Menino. Para muita gente já não dá mais pro Gabriel Menino jogar na equipe do Palmeiras. E eu vou falar para vocês que a minha opinião é o seguinte: o Gabriel Menino tem qualidade técnica, mas ele não tem competitividade, ele não tem constância. E me parece que ele entra dormindo. Parece não, ele entra dormindo em muitas partidas. Pode ser até que a formação esteja atrapalhando o Gabriel Menino. E aí eu vou explicar o que eu penso. Ontem o Abel assume esse risco. Quando ele coloca esse 4-3-3 do Palmeiras, sendo apenas o Zé Rafael, que tá voltando de lesão, fez um ano como camisa 5 sim, mas estava sendo o camisa 8, volta de lesão, tá readquirindo o ritmo de jogo, e você coloca ele na função de camisa 5, tendo os outros dois meio-campistas, um deles, o Veiga, que vive uma fase técnica e física, apesar do bom jogo que fez, das boas participações que fez contra o Liverpool do Uruguai, né? Não foi um jogo daqueles excelente, mas apareceu fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é pisar dentro da área, que é finalizar. Esse é o melhor do Veiga. Isso é o que o Veiga tem melhor para entregar. As fases que o Veiga mais se destacou pelo Palmeiras é essa. E quando ele tem que recompor, eu acho que ele deixa muito a desejar, principalmente quando são 3 homens no meio de campo. Quando são 3 homens no meio de campo, ele acaba tendo uma responsabilidade muito maior de marcar. E se cansa muito mais rapidamente, o que acaba sobrecarregando ontem o nosso camisa 5, que era o Zé Rafael. E o outro é o Gabriel Menino, que também tem muitas dificuldades defensivas,
e acaba também deixando muito a desejar. E o pior ainda é que ontem a gente pôde perceber que o Gabriel Menino muitas vezes estava voltando para iniciar jogadas, para startar jogadas, para construir as jogadas. Ou seja, ele na direita, do lado dos nossos dois outros zagueiros, o Gomes e o Luan, estava começando a jogada. E com isso, os nossos dois laterais subiam. E os dois laterais subindo, quando a gente perdia essa bola lá na frente, a gente tomava um contra-ataque praticamente mortal, porque tinha muitos velocistas para correr, tinha muita gente para correr com o Atlético, para o Atlético de frente para o nosso campo, e a gente estava desguarnecido tanto dos nossos dois laterais, quanto dos nossos volantes, e a gente não tinha um volante pegador, que era o Aníbal Moreno. Então, para mim, ontem o Abel assume esse risco, e o Abel tem assumido esse risco em diversas partidas. Eu acho que o Abel tem feito algumas escolhas sabendo do que ele vai enfrentar, porque ele sabe as características dos jogadores, ele melhor do que ninguém conhece o elenco que ele tem, mas ele tem assumido um risco, e um risco que tem deixado o Palmeiras muito frágil na marcação quando perde essa bola no ataque e sofre contra-ataque. Vamos lembrar que contra todas as equipes que a gente sofreu contra-ataque, a gente correu risco nos jogos, até contra o próprio fraco Liverpool do Uruguai no começo do jogo, a gente sofreu uns 2 contra-ataques, um até com gol anulado, que a gente sofre muito, mesmo quando tem o Aníbal Moreno, porque eu acredito que essa formação de 4-3-3 sobrecarrega demais. Mas ainda quando a gente tem o Aníbal, a gente tem um caçador, e ontem foi pior porque a gente não tinha o Aníbal, tinha o Zé Rafael, que é até um bom marcador, mas está voltando de lesão, e acredito que por isso também não tenha tido um bom desempenho na partida de ontem. Mas fato é que, para mim, o grande problema do Palmeiras está no meio de campo. A gente não está conseguindo nem marcar com tanta consistência e muito menos na parte criativa. Porque se por um lado a gente tem o Veiga mal fisicamente para ajudar tanto a marcar quanto para atacar, a gente sabe também que a característica do Veiga nunca foi o meia armador. O meia que pega essa bola, que domina de costas, que segura, que chama uma falta, ou então que dribla, que dá um drible e encontra um passe. O Veiga não é esse meia. O Veiga é o meia de chegada, o meia de entrar na área, de bater essa bola pro gol. E o Abel sabe disso. E o Abel não tem escolhido talvez as melhores peças para formar esse meio campo do Palmeiras. E a sugestão que eu teria é o seguinte, e quero saber até se você concorda com isso: formar um meio campo mais consistente. Um meio campo com 4 jogadores. Porque, embora a discussão fique muito em cima do Rony e do Flaco, e eu vou falar do Rony, eu acredito que o nosso problema está no meio campo. E nem Flaco e nem Rony deveriam ser o motivo da discussão. Até porque o Flaco é mais para jogadas aéreas, para bola pelo alto, para desviar essa bola de cabeça, para dominar, para fazer uma parede ou uma tabela. E o Rony é para atacar espaço, é para correr, é para fazer o que aconteceu no lance em que ele perde o gol e que depois saiu o pênalti do Endrick, que o Veiga bate mal. Mas é aquele tipo de lance. É o lance que ele passa geralmente por trás do zagueiro e os nossos zagueiros colocam essa bola direto no Rony. Para isso que serve o Rony. O Rony é basicamente esse jogo. E como ontem não jogou o Lázaro, o Abel decidiu por colocar o Rony, porque na cabeça dele, acredito eu, que mantinha a mesma característica que o Palmeiras vinha jogando. Porém, ontem a gente não tinha o Aníbal e também tinha o Gabriel Menino e o Rafael Veiga no meio campo. Talvez esse meio campo formado com 4 jogadores. E aí a gente tem o Fabinho, de volante de contenção, que precisa ser utilizado. Porque ele é o nosso camisa 5, ele pode não ter a mesma capacidade técnica que hoje tem o Aníbal Moreno, mas ele é o nosso outro camisa 5. E aí você monta assim, com o Zé Rafael dando sustentação, aí você pode colocar um outro meio-campista, e aí eu sugeriria, por exemplo, o próprio Rômulo, que o Rômulo já tem demonstrado que tem capacidade para fazer isso. Ou aí você pode colocar o Gabriel Menino e ver qual que vai ser a do Gabriel Menino, embora eu já tenha dito aqui que ele entra muito desligado, que falta competitividade, mas talvez tendo um volante, seja ele Aníbal ou Fabinho, e o Zé Rafael, para dar essa contenção, talvez o futebol do Gabriel Menino, que é mais do meio para frente, possa aparecer. E aí o que acontece? Você pode ter o Veiga sim entrando na área, você pode ter o Veiga sim pisando mais dentro da área. E aí, claro, uma vaga, alguém vai perder essa vaga. Pode ser que você mantenha o Estevão jogando pela direita e o Endrick no meio. E fatalmente quem vai perder essa vaga vai ser o Flaco ou o Rony, dependendo do que o Abel decidir. Mas fato é que eu acho que a gente precisa montar um meio de campo mais consistente, tanto para marcação
quanto para a criação de jogadas. A gente está muito carente da criação de jogadas, a gente está muito dependente dos nossos zagueiros construírem essas jogadas e conseguirem romper essa linha de marcação com passe. Ontem o Atlético conseguiu parar a gente muito facilmente, apenas colocando a sua marcação para trás do meio de campo, deixava a gente avançar com os nossos zagueiros, todos os nossos jogadores que avançavam estavam marcados e os nossos zagueiros tinham liberdade para poder conduzir ou para poder criar essa jogada. E quando a gente errava o passe na linha de meio campo, o que acontecia? Geralmente bola no Fernandinho, o Fernandinho armava o contra-ataque era muito perigoso. E tem sido isso constantemente nos jogos do Palmeiras. Então, para mim, fica um sinal de alerta pro Abel arrumar esse meio de campo do Palmeiras para fazer um meio de campo consistente, porque peças eu acredito que o Abel tem. Eu acho que ele precisa fazer algumas escolhas um pouco melhor. Agora, para falar rapidamente do Rony, né? Saiu aí aquela notícia do Capelanes falando a respeito, né, que alguns jogadores do Palmeiras estão insatisfeitos, tal, não sei o quê. Depois a gente viu outros jornalistas, como é o caso do próprio Soler, do Leandro Boldaquian, falando que essa informação teria saído de alguém muito importante dentro do Palmeiras e tal. E o nome do Rony tem sido muito ligado a essa entrevista, a esse telefonema, esse bate-papo com o João Paulo Capelanes, revelando algumas insatisfações. Fato é que o Rony soltou, através da sua assessoria, uma nota oficial nas suas redes sociais, dizendo que jamais faria isso, que não gosta de ficar na reserva e tudo mais, mas que conhece o trabalho e tudo mais, e que jamais ia fazer qualquer coisa para poder complicar o grupo, para poder expor o grupo, ou qualquer coisa nesse sentido, e ficou por isso. Ele negou qualquer coisa que esteja sendo ligada ao nome do Rony. Mas fato é o seguinte, uma coisa que a gente pode constatar hoje é o seguinte: boa parte da torcida do Palmeiras tem tido pouca ou nenhuma paciência com o Rony. E eu vou dizer que até com certa razão, porque os números do Rony têm sido muito ruins e muitas vezes não justifica a entrada do Rony pela performance, pelo rendimento, por mais que o Abel possa entender que a característica do Rony encaixe para determinados jogos. Mas isso tem irritado. E talvez uma coisa é fato: o ciclo do Rony no Palmeiras pode estar se encerrando, pode já ter se encerrado. E o Palmeiras precisa ficar de olho nisso, precisa ter esse termômetro tanto das redes sociais, não digo que o clube tem que fazer tudo que o torcedor quer e acompanhar as necessidades do torcedor, afinal de contas, nunca foi assim e não será assim. E eu nem sei se é certo ser assim, mas fato é que não se pode ignorar esse termômetro e também o termômetro do rendimento, porque é fato que o Rony vem cada vez rendendo menos. Se a gente pegar os anos de 2021 e 2022 e comparar com 2023 e agora esse início em 2024, a gente vai ver uma queda vertiginosa da performance do Rony. E acho que o ciclo dele pode estar se encerrando e o Palmeiras pode pensar em até preservar o ativo que tem, negociando, porque o Rony tem um valor de mercado hoje de 10 milhões de euros, é um valor alto para um jogador que está beirando os 30 anos e que não é nenhum primor técnico. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião. Se você concorda comigo sobre o problema do Palmeiras estar no meio de campo e tudo que eu falei aqui, e qual a sua opinião sobre o futuro do Rony no Palmeiras. Se você acredita que ele ainda tem muita lenha para queimar no Palmeiras, ou se você é da turma que acha que o ciclo dele já se encerrou, assim como eu penso que também já se encerrou no Palmeiras. É isso, se você não deixou o dedo no like, deixa, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tamo junto, um abraço e avante palestra. Seguimos!